Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Eu trago aqui um álbum de uma banda californiana, americana portanto, e de um gênero que eu gosto de vários álbuns, mas eu tenho uma certa birra desse gênero, tenho que admitir, que é o punk. Eu gosto de vários álbuns do gênero punk, mas o que me irrita é a babação de ovo explícita da maioria dos críticos em relação ao gênero. Como, o punk salvou o rock. Não salvou coisa nenhuma. É um movimento importante, assim como foi a psicodelia, o rock progressivo, o hard rock, por aí vai. E dos subgêneros do punk, digamos assim, o que eu menos gosto é justamente o hardcore. Mas tem uma exceção, que é um álbum que eu adoro, eu gosto muito, e pode ser classificado desse gênero. Que é o álbum de estreia do Dead Kennedys, Fresh Fruit for Rotten Vegetables, 1980. Aqui o icônico logo do Dead Kennedys. E aqui a gente tem um encarte interessante. Aqui a capa do álbum, né? Aqui viaturas da polícia pegando fogo. Essa foto aqui remete a protestos que ocorreram ali pela morte do então prefeito ali de São Francisco e do ativista político Harvey Milk, que foram assassinados, e consideraram que a polícia da época foi ineficaz na apuração ali desses assassinatos. Então houve protesto, tudo queimando viaturas. E aqui a gente tem as letras, infelizmente tamanho microscópico aqui. E o que tem de interessante é esse pôster aqui que vem junto. Bem ao estilo punk, meio de fanzine. Então, o Dead Kennedy surgiu ali em 1978, em São Francisco, atendendo ali ao chamamento, digamos assim, do guitarrista East Bay Ray. Claro que isso é um nome artístico, né? Nenhum dos integrantes aqui desse álbum está com o nome verdadeiro. Mas o East Bay Ray, ele ele fez uma chamada numa revista procurando músicos para montar uma banda. E daí a formação inicial do Dead Kennedys, você tinha ali, além do East Bay Ray na guitarra, o Klaus Florid no baixo, o baterista Ted, um outro guitarrista, que era o Carlo Cardona, mas com o nome artístico 6025, bem inusitado, e principalmente ali o vocalista e figura icônica da banda, o Jello Biafra. E foi uma mistura explosiva desde o início. O 6025, ele saiu depois, menos de um ano após a formação da banda, mas ele aparece numa gravação aqui, acho que é a única gravação de estúdio dele com a banda, ele foi convidado então. Então nesse álbum de estreia aqui do Dead Kennedys, a gente tem um punk hardcore de alta voltagem, com composições afiadíssimas e não muito convencionais, isso que eu mais gosto. Não é aquele disco dogmático, não, tinha até sintetizador aqui, algo que era quase que um crime, uma banda punk usar sintetizadores na época. Mas aqui tem, em algumas faixas também tem até sopros aqui no caso, teclados também, que também não eram bem vistos pelo punk, pela New Wave sim, mas pelo punk não. Então aqui são um pouco mais de 32 minutos de álbum, mais 14 faixas. Então a maioria das faixas são curtas. Tem uma faixa apenas acima de 4 minutos e duas ali na faixa de 3. O resto é tudo abaixo de 3 minutos. Então, as letras aqui do Jello Biafra são uma verdadeira metralhadora giratória, atirando para tudo quanto é lado. Ele sempre criticando quem quer que fosse, não tinha rabo preso com ninguém, tanto que ele critica aqui tanto republicanos quanto democratas, tanto progressistas quanto reacionários aqui.
Então o álbum já começa com tudo, já começa com uma das minhas faixas preferidas, Kill the Poor, ou seja, matem os pobres. Aqui uma crítica ali àquele reacionarismo americano, redneck. Depois Forward to Death, também uma porrada musical, que é praticamente emendada com When I Get Drafted. E Forward to Death é uma composição do 6025, que está aqui. Apesar de não fazer mais parte da banda, mas uma composição dele foi gravada para esse álbum de estreia. E o When I Get Drafted é contra o exército, no caso o alistamento aqui. Depois vem Let's Lynch the Landlord. Aqui também outra diatribe contra a classe dominante aqui. Let's Lynch the Landlord. Vamos linchar o dono do imóvel, vamos linchar o senhorio aqui. Drug Me, é música contra drogas, inclusive, não é uma música favorável. Ele é contra apesar do disco ter um ritmo meio anfetaminado, mas é contrário. E também é uma música com um vocal impossível do Jello Biafra, de tão rápido que ele fala. Depois, Your Emotions, uma composição do East Bay Ray. A maioria daqui são do Jello Biafra ou em parceria com algum outro membro da banda. Mas Your Emotions é uma música que eles pegam um tiquinho mais leve. Mas depois vem outra das minhas preferidas, que é Chemical Warfare. Essa aqui é uma granada mesmo, essa música aqui. Essa aqui é só do Jello Biafra, com um refrão maravilhoso também. E até tem um interlúdio aqui que eles meio que imita a música de Carrossel aqui. Essa música aqui é pura dinamite. E depois vem o grande clássico, talvez o maior clássico do Dead Kennedys. Não é a minha música preferida do álbum, mas está entre elas. California Uberales. Essa aqui, incontestável, e acho que talvez a mais conhecida música deles. E aqui é uma crítica aos democratas. Aqui é uma crítica diretíssima ao então governador da Califórnia, Jerry Brown. Ele fala, eu sou o governador Jerry Brown, e ele até fala que fascistas vão controlar vocês 100% natural. Tem uma crítica também aqui, mesmo aos mais progressistas, mas que são, digamos aqui, ele acha que eles eram muito controladores também, eles queriam controlar muito a vida dos outros. Não via muita diferença assim, só com aquele slogan de vida mais saudável, fitness, assim, que estava começando a engrenar naquela época, e no qual o Jello Biafra era bem contrário. E aqui o baixo dessa música é outra coisa de outro mundo. Para mim, o Klaus Floyd é um dos melhores baixistas do movimento punk, sem dúvida alguma. Depois, I Kill Children, também aqui uma coisa com aquele fascismo também, com aquela meio que psicopatia americana, aquele fascismo que eles têm por armas também. Depois, Stealing People's Mail é a música que eu menos gosto aqui no disco, mas ela tá no espírito ali, não compromete. Depois, Fun at the Beach. Para mim aqui o East Bay Ray, o guitarrista, ele presta uma homenagem à surf music, aos grupos instrumentais de surf music, tipo o estilo Dick Dale and His Deltones ou Surfaris. Aqui a guitarra dele me remete àquela surf music instrumental. Depois, Ilan Ahead, aqui uma parceria do 6025 com o Jello Biafra, que inclusive é a única canção aqui desse álbum, e também acho que de todas as músicas de estúdio gravadas pelo Dead Kennedys, em que o 6025 toca a guitarra base, e aqui é uma música que eu acho muito interessante os fraseados das guitarras aqui. À primeira vista parece que ela não encaixa, não combina, mas depois você vai vendo que dá uma quebrada muito interessante na música e dá um colorido todo especial à música. Depois, para mim, vem a minha preferida do disco, sem dúvida. E que foi o primeiro single do Dead Kennedys lançado antes desse álbum aqui. Holiday in Cambodia. A única música que passa de 4 minutos aqui. E eu sou simplesmente fissurado pela abertura, pela introdução de guitarra desse álbum aqui, que lembra até Syd Barrett. Lembra até alguma coisa de space rock aqui no início, mas depois ele volta com toda aquela energia, toda aquela raiva punk. E Holiday in Cambodia, que é uma crítica também contundente ao Khmer Vermelho, um regime socialista que estava imperando ali no final da década de 70 ali,
no que hoje é o Camboja, naquela época também era o Camboja, mas é chamado de Khmer Vermelho, que foi um dos regimes mais insanos que já existiram na face da Terra. Onde estima-se que de cerca de 20% ou talvez até um terço da população tenha sido executada pelo governo pelos motivos mais absurdos, como por exemplo usar óculos, para eles isso era algo muito suspeito. Ou falar inglês também, é uma insanidade completa. Então aqui, férias no Camboja, um lugar que ninguém gostaria de passar férias com certeza. Mas aqui, o trabalho do East Bay Ray na guitarra é simplesmente fenomenal aqui. Eu adoro essa música aqui, para mim é o grande ponto alto do disco. E o álbum fecha com uma cover de uma música que ficou conhecida na voz do Elvis Presley, que é Viva Las Vegas, uma cover aqui anfetaminada de Viva Las Vegas. Que eu gosto muito do baixo também, como eu falei, o Klaus Florida, eu acho ele um excelente baixista. E aqui só deixa mais evidente ainda a habilidade dele. E o próprio Dead Kennedys, na minha opinião, não conseguiu superar essa estreia. Eles lançariam mais 3 álbuns de estúdio, o Plastic Surgery Disaster de 82, Frankenchrist de 85 e por fim o Bad Time from Democracy de 86. Mas apesar de serem álbuns interessantes, mas não chegam aos pés para mim desse clássico aqui que é o Fresh Fruit for Rotten Vegetables. Ainda também em 81 eles lançaram um EP que é o In God We Trust Incorporated. Alguns singles, como eu falei, o Holiday in Cambodia foi lançado ainda em 79 e também o California Arboreals foi lançado antes do álbum, mas já em 80. E Kill the Poor também foi lançado como single um mês depois do lançamento desse álbum. Esse álbum de setembro de 80. E ele foi lançado inicialmente por um selo britânico, apesar da banda ser californiana. Foi lançado ali pelo Cherry Reid. Depois ele foi relançado pela IRS, uma gravadora independente americana, da qual o Jello Biafra não nutria bons sentimentos. Ele não gostava do pessoal que trabalhava na IRS, ele achou que ficou uma porcaria o relançamento desse álbum aqui pela gravadora. Em 86 a banda se desfaz e depois, infelizmente, eles entram numa espiral ali de briga sem fim. Até hoje eles não se falam ali. Os três remanescentes ali, os três remanescentes não, o Ted, o baterista Ted, saiu logo depois da gravação desse disco. Daí entrou o D.H. Peligro. E os três ali, o Klaus Florida, o East Bay Ray e o D.H. Peligro, montaram outro Dead Kennedys, mesmo nome da banda, mas sem o Jello Biafra. Não lançaram nada de estúdio, mas volta e meia fazem shows por aí. E o Jello Biafra é muito crítico dessa nova encarnação do Dead Kennedys. Só que daí a banda, os três ali, entraram num processo contra o Jello Biafra, porque eles estavam recebendo royalties e valores referentes à composição de créditos de composição muito menores do que deveria. E o Jello Biafra perdeu esse processo, mas ele alegou que foi um erro contábil. Difícil acreditar nessa, né? E também ele acusa a banda de ser gananciosa, dessa versão do Dead Kennedys só existir por pura ganância ali dos outros três. Nessa história ninguém é santo, na verdade, né? E uma banda que sempre se pôs contra o sistema acaba brigando por dinheiro também. Então, nem tudo são flores. Mas esse álbum aqui, pra mim, um dos poucos, talvez o único álbum de hardcore que eu realmente gosto do início ao fim e recomendo fortemente. Mesmo para quem não é tão fã do gênero assim, vale a pena dar uma escutada. E lembro vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!